E hoje, aqui agora, nós vamos ter o painel com o tema Inovando Histórias, Políticas Públicas que Transformam Vidas e Carreira de Mulheres. Boa tarde, pessoal, tudo certo? Quem está aí nos corredores, vem aqui ouvir a gente, que a gente gosta de bagunça, gritaria. Mas vamos lá, gente. Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Joyce Trindade, como foi apresentada, secretária de Políticas e Promoção da Mulher na Prefeitura do Rio, uma viciada em construção de política pública, uma noiada em melhorar o Rio de Janeiro. E que mais que eu falo? Não sei nem qual outro verbo eu uso, mas enfim, é isso. Mas basicamente é pensar todos os dias e construir todo santo dia também, né, uma cidade melhor para as mulheres, uma cidade melhor para as pessoas, um Rio de Janeiro com a nossa cara efetivamente, né, isso para mim é a maior honra que eu posso ter, é poder representar as mulheres da cidade mais bonita do mundo, que é o Rio de Janeiro. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E, mulherada, a gente vai contar hoje histórias. Porque eu falo muito de política pública, né? Só que política pública tem história. As pessoas que tiveram a vida transformada, certo? E pessoas que construíram antes da gente essa caminhada. Então, eu estou aqui com duas mulheres de tempos diferentes, porém com histórias que se encontram no mesmo lugar, que é a tecnologia. Eu tenho que confessar uma coisa, Rafa, que eu, no caso, Lindália, uma curiosidade sobre a minha trajetória. Aos meus 15 anos, eu passei na FATEC e fiz técnica informática. Entretanto, isso não é uma coisa que eu tenho muita habilidade, entendeu? Fiz minhas provas, passei, tudo certinho, mas a tecnologia não é o lugar do qual eu tenho muitas habilidades, né? Depois do ensino médio, eu acabei esquecendo bastante coisa. Mas, enfim, mas eu acredito que, apesar de eu não ter grandes habilidades ainda na tecnologia, eu preciso, enquanto secretária municipal, construir um Rio de Janeiro que as mulheres possam vivenciar a tecnologia, né, e ter essa opção como carreira também, né, não só a tecnologia, mas como a indústria, como a moda, como a culinária e assim por diante. Então, é possibilitar que toda mulher possa ser o que ela quiser ser. E com isso temos histórias, né? A Lindália, essa grande inspiração que a gente tem, né, tá em quase todas as nossas aulas, né, inaugurais do Mulheres.tech, que é esse programa que eu vou explicar já já para vocês, né? E a Rafa é um dos frutos do programa, né? Então a gente tem justamente essas duas mulheres que vão compartilhar um pouquinho das suas vidas. Vamos lá, Lindália. 3, 5 minutinhos para você compartilhar um pouquinho da sua trajetória e como Lindália chega aqui hoje, essa mulher que nos inspira tanto. Opa, Joyce, obrigada, né? Na verdade, assim, tenho a honra de ser embaixadora aí do programa que a Joyce criou, que vai formar agora 4.000 mulheres, né? Não. Do TEC, do TEC 600. TEC 600, 4.000 geral, que é mulheres na indústria, mulheres no TEC, enfim. E ela está fazendo uma revolução, gente. Por quê? Porque ela é genuína, essa luta em causa das mulheres, em causa de criar um ambiente, né, seguro, em causa de abrir acesso e oportunidades iguais para todos. Eu acho que foi isso que aconteceu na minha trajetória, que quando a minha mãe veio de Portugal para cá com 15 anos, né, naquela época a mulher não podia estudar, né, não podia ir para uma universidade. Então ela, né, se casou aqui, mas me criou meio que assim, olha, a educação transforma, acredita, vai. Mas, mãe, eu não consigo, né? Tinha escola pública que, naquela época, né, eu estou com 58 anos, só tinha até o primário, né, o que a gente chama de ensino básico hoje, né, até a 4ª série. E aí fiz escola pública, então, graças a ter conseguido esse acesso gratuito no Colégio Pedro Álvares Cabral, e ter tido professoras e professores maravilhosos, é que eu, né, com esse incentivo da minha mãe, eu falei assim, não é que dá? Né? E eu, com 5 anos, queria ser pianista, né, professor e astronauta. Imagina, eu não tinha nem piano. Então, eu falei assim, mas eu queria tanto, né? Meu pai tocava sax, ele parecia o Titanic, assim, ele veio no navio 3 meses para vir de Portugal para cá, com 18 anos, tocando sax, eu não conseguia tocar aquele negócio, soprar aquele negócio. E aí eu tinha uma mesinha em que eu, né, imaginava um piano e assim eu estudava todo dia. Então, com 12 anos eu ganhei um piano doado, com 15 eu consegui entrar na Academia Lourenço Fernandes, né, e fui premiada como melhor intérprete de Lourenço Fernandes, né, então aí me tornei professora. Então, e obviamente não fui astronauta, mas quase cheguei lá, mas cheguei na NASA.
Em 2010, eles criaram um programa, né, um programa especial chamado Singularity, né, que nós tratamos na era da singularidade, em que as máquinas, né, conseguem ultrapassar a capacidade humana, não para nos substituir, mas para nos auxiliar, se a gente souber utilizar bem as ferramentas que temos aí. Então, em 2010, eles abriram esse programa e eles selecionavam um líder de cada país. E eu fui a primeira brasileira selecionada. E eu falei assim, nossa, mas será que eu sou gênio assim, né? A gente nunca... eu tinha que sempre mostrar que eu era mais inteligente que os outros, né? Por ser mulher, né? Que eu tinha mais capacidade de entrega, de resultado. Mas o perfil que eles buscavam não era só quem estava preparado com cursos e universidades, mas quem tinha a capacidade de compartilhar aquilo que aprendeu. Que nem sempre, né, se a gente, como diz Cora Coralina, feliz daquele que aprende o que ensina. Né? Às vezes a gente aprende, não aplica, né, na nossa vida e tem que aplicar. Né? Não adianta a gente estudar e não colocar em prática aquilo. E eu aprendi com a minha mãe, que só tinha o primário, né, que a melhor forma da gente aprender a multiplicar é antes aprender a dividir. Se a gente divide conhecimento, divide o que sabe, a gente vai multiplicar. E foi assim que foi. Então, assim, colégio público. Depois eu consegui uma bolsa para estudar no ginásio, né? E fazer esporte, tudo com bolsa. Fazer inglês com bolsa, tudo com bolsa. Então, tinha que ser a melhor aluna para manter a bolsa. Beleza. Fui para a faculdade, passei em primeiro lugar em engenharia da PUC, tirei bolsa, passei no fundão também, aí acabei optando por ir para a Universidade Federal. Eu queria fazer engenharia nuclear, gente. Ai, meu Deus. Aí depois você vê o filme aí, será que era para fazer bomba? Não, o negócio era fusão nuclear. Mas descobri que é mais difícil fazer fusão de gente do que fazer fusão de átomo, né? Então, né, fui executiva de grandes empresas, Shell, Nacional, etc. Me casei, tenho 3 filhos, né, um de 33, um de 31 e de 23. E ao longo da minha carreira como executiva, obviamente que eu tive que conciliar essa vida, né, de mãe, né, e de trabalhadora e de empreendedora, né, porque nunca deixei de ser empreendedora, mesmo dentro das empresas que eu trabalhei, que eu ajudei a desenvolver. Teve uma vez que eu já era vice-presidente até de uma grande empresa no Brasil, com 28 anos, e eu já tinha 2 filhos, meu marido escolhe ou a família ou o trabalho. Não dá mais, entendeu? Você está trabalhando sempre domingo a domingo e eu não pestanejei escolher a família. Obviamente que depois isso você paga um preço, né? Porque a pessoa que sempre trabalhou a vida... Estou compartilhando isso, porque eu sei que é um dos dilemas de todo mundo, né? Depois você trabalhou a vida inteira e eu sempre eduquei meus filhos, eu nunca abandonei para terceiros, eu que educava. Só que não custava nada o marido ir lá, né, no pediatra, quando estava doente, assim, que eu estava em reunião. Mas isso tudo são mudanças de comportamento que a gente tem que trabalhar junto com os homens, né? Para eles entenderem as nossas dificuldades, né? Para eles serem nossos aliados. Então, aí o próprio meu marido falou assim, nossa, você tem que voltar a trabalhar assim, isso faz parte da tua alma, da tua energia, né, de poder ajudar, de poder realizar, né, e de poder manter a família. Eu era mantenedora da família. E os meus filhos cresceram assim. Então, assim, como eu falei, voltei para o mercado, abri um restaurante, né, hoje é uma rede, né, de comida oriental, e ele que tinha me mandado parar de trabalhar virou meu sócio, hoje que ele toma conta dos restaurantes. Aí eu depois fui ser consultora de grandes empresas, né, desde Michelin, que é pneu, a Redditor, né, desde Spoleto, né, até toda a cadeia de telefonia. Estava se criando, na época, as cadeias de telefonia Oi, TIM, Bratel. Então, desde a estratégia, a capacitação das pessoas, dos call centers, eu fazia de um tudo, como se diz. E daí que você aprende uma nova lição. Porque, assim, quando eu entrava em certas áreas, era sempre uma área nova. Não era uma área tradicional, que já tinha sido construída, que já tinha uma referência anterior. Então, assim, eu sou engenheira de base de engenharia, não de programação, sou engenheira de produção. Mas, quando, por exemplo, eu entrei na Naseg, que era Nacional Seguros, ele falou assim, você vai para a área de marketing. Eu falei, meu irmão, deixa eu contar uma coisa aqui, segredo aqui. Eu não sei nada dessa porra de marketing, não.
está contratando a pessoa errada. Mas você não é engenheiro de produção? Eu falei, engenheiro de produção é processo. Né? No fundo, tecnologia é processo. Né? Você quer mandar o robô virar à direita, dá 2 passos, se encontrar aí, vira para cá, vira para... Mas ele falou assim, mas é por isso que eu estou te contratando. Eu falei, mas eu não sei esse negócio de se é melhor usar o laranja ou o vermelho, né? Qual o design tem que fazer. Ele falou assim, eu sei que você vai conseguir fazer. Eu quero que você crie a primeira área de database marketing. O que é database? Banco de dados, né? Base de dados, né? De uma seguradora. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz? A coisa que eu faço pelo resto da vida. Foi uma das maiores lições. Eu perguntei, né, se eu ia criar alguma área, né, assim como antes da gente criar um aplicativo, um marketplace, a gente pergunta para o usuário. Pergunta para as pessoas que vão usar e para as pessoas que trabalham com aquilo, o que seria a melhor solução. Não a solução que eu acho mais bonita, não a solução, né? Qual seria a solução mais simples para resolver aquele problema real. E foi assim, né, perguntando, que eu construí a primeira área, né, a grande área de database, mesmo porque não adianta você ficar fazendo comunicação, marketing, porque o seguro de carro você só renova uma vez por ano, não é? Então, só valia a pena eu te vender o seguro perto da sua renovação. Para isso, eu precisava saber a data certa, avisar o corretor. E a gente tirou a Nacional Seguros de 11º lugar para 2º lugar no ranking naquele ano. Uma construção coletiva. Então, inovação é isso, é colaboração. E aí eu fui depois para a Globo, criei o primeiro programa em 2005 de inovação aberta, né? Não existia isso, também com colaboração. A gente começou com 9 malucos que acreditavam que podiam inovar voluntariamente. Em 3 meses tinha 1.800 pessoas. Depois foi criar a primeira aceleradora, já passou, né? Ela me deu 5 minutos, já deu 7. E aí, gente, é isso, assim, eu estou sempre reaprendendo, iniciando coisas novas, e foi aí que, em 2018, a gente iniciou o Hack in Rio, que se tornou o maior hackathon da América Latina, para que pessoas como vocês, de qualquer idade, qualquer área, não precisa ser só da área de tecnologia, e dentro da área de tecnologia você tem gestão, você tem design, você tem outras coisas, pudesse criar soluções para o Rio de Janeiro. Beleza? E é isso. Só básico, uma carreira tranquila, uma carreira, enfim, suave. Todo mundo tem uma carreira igual a da Lindália, vai parar aí na NASA, enfim. Mas eu acho que uma parte bem legal da sua história, Lindália, que eu sempre aprendo um pouco mais a Lindália, ela teve, né, justamente uma perspectiva de sonhar. Ela sonhou em ser pianista, sonhou em talvez ser astronauta e sonhou em, a terceira? E professora. Ela conseguiu realizar, na verdade, esses sonhos, só que de outras formas. Mas o sonho genuíno da criança, Lindália, ele conseguiu se manifestar inovando a partir de outras formas, né, na nossa sociedade contemporânea e atualmente. Então, acho que essa parte muito legal da gente lembrar que é a gente justamente resgatar quais são os sonhos que nós temos, conseguir estruturar eles e adaptá-los para o cenário atual do qual nós estamos vivendo. E por isso que a Lindália é uma grande inspiração, porque ela sempre inova tanto os sonhos dela, mas também a execução no nosso dia a dia. Então, acho que essa é uma parte bem legal para a gente poder captar da mensagem da Lindália, que é isso: sonhar, adaptar e realizar. Eu acho que são 3 coisas bem interessantes para a gente ter como aprendizado. Joyce, nasci querendo ser médico, não fui. Mas como então você resgata seu sonho e adapta, talvez, para o cuidado, para outras questões? Eu, por exemplo, quando era criança, sonhava em ser presidenta do Brasil. Não quero mais ser presidenta do Brasil. Gente, por que não? Não quero, Lindália. Ah, garota, agora peguei essa mulher. Agora eu não vou deixar ela em paz. Mas... Que estão precisando de uma presidenta assim, é ou não é? Aí, galera, vamos começar essa campanha agora. Não, por que não, meu Deus do céu? Por enquanto, não. Mas, gente, o que é isso por enquanto não? É para agora, né? Mas uma coisa que sempre marca é que eu fui uma criança muito sonhadora, que realmente queria ser presidenta do Brasil e falava abertamente: mãe, pai, serei presidenta do Brasil, ponto. Meus pais não questionavam, eles falaram: então vamos estudar, que quem sabe uma hora você vira isso. Né? Hoje em dia meus sonhos foram adaptados, né? Mais esse desejo final, desculpa, Lindália,
Mas Não, né, tudo tem um caminho, tudo né? tem um caminho. de Eu queria ser aprendizado. secretária, quero Mas não ser deixa o outras sonho de coisas. lado, não. Mas é isso, adaptando ao contexto do qual você está vivendo. Isso é muito importante. Porque o sonho, gente, ele é gás, ele move, ele faz a gente chegar em algum lugar. E esse chegar em algum lugar são adaptações da vida. Então, agora, falando em cenários, em sonhos, em construções, em adaptações, Rafa, quem é você na fila do pão da história do Rio de Janeiro? Meu Deus do céu. Ela é uma baguete inteira, fala sério, depois daquele currículo. Eu sou a Rafaela, lá da Zona Oeste, do bairro vizinho da Joyce. Eu sou lá de Campo Grande, nasci, me criei, morei lá a vida toda. Boa tarde a todo mundo. Antes de começar, eu queria falar que eu sou fruto de políticas públicas desde sempre. E aí foi engraçado a Lindária falar isso, porque ela me inspirou na aula inaugural lá do Mulheres Tech. Você estava na minha aula inaugural. É porque vocês Eu falaram falei, de Roraima. Eu caraca. falei, de onde essa mulher caiu de Roraima aqui no Não, Rio de eu sou Janeiro? daqui. Ah. Ai, que falei, emoção. caraca, Mas no ela- meio daquela mulherada toda, eu quase chorava lá. Ela foi para a NASA, caraca, eu quero ser assim também. Ela super me inspirou no dia da aula inaugural. E aí a gente tem parecida a história, né? Fruto de política pública a vida toda. Eu estudei sempre com bolsa, tinha que ser a melhor aluna, porque eu sempre tinha que manter a bolsa, porque meus pais não tinham condições, né, de tipo, pagar a melhor escola. Depois, quando eu fui fazer a faculdade, foi numa política pública do governo, se não me engano, do primeiro governo Lula, que aumentou o número de licenciados, de matérias de licenciatura. E aí eu consegui fazer pedagogia na UERJ, com bolsa. Terminei a faculdade, eu me casei. Ele está ali, sentado, está assistindo a gente. Aê! Maridos companheiros de verdade, é isso aí. Me Obrigada, casei e precisei trabalhar, né? Você tem que escolher. Chega um momento da vida que você tem que escolher. E aí fui trabalhar no banco, na área financeira, não muito a ver assim, com o que eu estava fazendo. Fiquei doente, tive uma doença de trabalho, uma síndrome de burnout. E aí falei para ele, eu preciso parar, eu preciso mudar, preciso fazer outra coisa. E aí veio baixa autoestima, todos aqueles problemas que chegam junto com a síndrome de burnout, ansiedade, tudo isso. Fiquei um tempinho sem poder trabalhar, eu não conseguia sair de casa. E ele ficou um tempinho não, volta a estudar, eu consigo segurar as pontas. E aí, sem querer, no Instagram, assim, passando nas redes, eu vi a mensagem sobre a vaga de curso de programação. E na faculdade, eu tinha estudado bastante a área de educação à distância, então eu já tinha um pezinho na tecnologia. E quando eu estudei o Moodle, a plataforma de educação à distância, eu achava legal essa área do código, né, da parte de trás do Moodle. Aí eu me inscrevi, fiz o curso e me formei esse ano. E aí tudo que eu vou contar agora aconteceu esse ano. A minha vida mudou assim de um jeito, vocês não têm noção. A última vez que eu encontrei com o pessoal da Joyce, eu falei que tinha um sonho, né? Elas perguntaram, e o próximo passo, não sei o quê. Então, eu me formei, fiz um curso de Web3 com o pessoal da Educar Mais e a Binance, que é parceiro da Secretaria da Mulher. Com a Carol. Conhece, né, Lindália? O Manintec apoiou esse programa. Sim, é o Amantec também. Com esse curso, eu conheci hackathons, e aí eu participei do primeiro, que foi esse que eu tirei em segundo lugar, com a minha equipe, que era eu e o professor do curso, éramos só nós dois a equipe. Comecei a participar de outros hackathons, também como mentora, eles começaram a me convidar, e nisso também estudando, porque um dos sonhos que eu tinha falado é que eu queria cursar o mestrado, continuar meus estudos, que o sonho ficou parado lá em 2008. E continuei, estudando,
dando aula no projeto que surgiu desse hackathon. O meu parceiro de equipe, ele montou um projeto de estudos de Web3 para mulheres, jovens, LGBTQIA+, etc. E estudando, e fazendo, participando de hackathon, estudando, nananã. Aí eu tentei 3 programas de mestrado, um aqui no Rio, em saúde, tecnologia de saúde, um do Instituto Federal do Espírito Santo, em ciência da computação, e um de Minas. E aí eu passei por aqui do Rio. E aí eu falei, cara, eu não vou... Passei na primeira fase, né? Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir, porque é uma escola de saúde. O meu projeto é o único projeto na área de tecnologia da escola. Acho que inteira, assim. Nunca teve um projeto. E eu vou falar sobre a inteligência artificial e esse impacto que ela vai gerar nesse ano e no próximo na saúde, tanto do trabalhador, quanto do trabalhador que trabalha com a inteligência artificial também. E é isso, aí eu me formo em 2024, estou lá, levando e carregando aí o nome do Mulheres Tech também para todo lugar que eu vou. Que eu chego, olha, eu fiz esse curso, vai lá, se inscreve, faz também. Porque em 2023 eu fiz tanta coisa, milhões de cursos e certificações e participamos de milhões de projetos, graças ao programa da Secretaria da Mulher. Quantas portas você abriu, né? Ô, Joyce, você vai ter que mudar o nome do programa. Você é Porta da Esperança agora, igual do Silvio Santos. Impressionante, gente. E cada história, você me emocionou muito. Incrível, né? Não, e é muito legal a gente ver um pouco da história da Rafa, assim como de outras mulheres também. Vou até compartilhar também uma outra aluna agora da gente que está entrando no Mulheres.tech. O nome dela é Dominique. Algum dia na história ela vai aparecer aqui também. Mas a Dominique, ela estava numa situação também que é isso, né? Pós-luto, enfim, um processo realmente complicado, financeiro de vida. E ela viu no Instagram o Feira Delas, que é um programa para empreendedoras exporem seus produtos e venderem, que a gente tem. Aí ela vendeu, conseguiu ganhar um dinheirinho dela. Nisso, ela percebeu que ela poderia melhorar o empreendimento dela. Ela entrou no outro programa da gente, viu lá na internet, que era o programa Ela, que é justamente capacitação e mentoria para empreendedoras que fossem mães. Ela fez a capacitação, ela saiu de um lucro de R$500 por mês para um lucro de quase R$5.000 por mês em um período de 4 meses de capacitação, porque ela começou a entender o negócio dela. E agora ela está fazendo Mulheres.tech para poder construir lojas virtuais. Então, ela entendeu que ela poderia lucrar muito mais, não apenas nas feiras físicas, né, mas também no mundo digital. Então, ela entendeu que ela poderia entrar no mundo tech para poder justamente criar o comércio dela no âmbito virtual. Né? Então, acho que é um pouco disso. Né? E aí eu falo muito isso, Rafa, a partir do primeiro momento da sua fala, que foi, né, eu sou fruto das políticas públicas. Né? Todas nós aqui somos frutos das políticas públicas e somos mulheres que agarraram as oportunidades e falaram, já que está desafiador, vou pegar isso aqui e vou seguir. E é uma coisa que eu sempre reforço muito, né? Eu também sou fruto da política pública, enfim. Fui bolsista também de ensino fundamental, então tinha que justamente tirar as melhores notas para conseguir permanecer. Aí no ensino médio consegui passar na FAETEC. Da FAETEC eu soube que tinha o FRJ, né? E a partir disso eu entendi que eu queria muito estudar na Federal do Rio, porque seria a maior oportunidade da minha vida. Me formei em gestão pública pela Federal do Rio de Janeiro. E nisso, enfim, a minha vida foi mudando e me tornei secretária municipal. Né? Resumindo muito o enredo, é isso. Mas queria muito dizer por quê. Política pública, gente, é a maior ferramenta de transformação da vida das pessoas. E quando a gente entende isso, a gente entende a importância de participar. Né? A Lindália é o fruto da política pública. Em algumas gerações atrás, onde a educação era pouco acesso para as pessoas. A Rafa, ela justamente o quê? Passou por um processo da vida, foi fruto da política pública, teve um processo do burnout, que é justamente a gente também debater o que é o mercado de trabalho, o impacto dele nas nossas vidas, né? Reconstruiu a vida dela a partir de uma outra política pública e agora está tendo a sua vida transformada. Eu fui fruto da política pública e agora posso também criar política pública para outras mulheres, assim, impactar mais vidas. Então, quando a gente entende, né, esse ciclo da vida e o quanto que a gente precisa fazer um processo de colaboração, bem como a Lindália colocou aqui também, a gente compreende que todos nós também somos fruto das políticas públicas, em medidas diferentes e em caminhos diferentes. A diferença é
qual a nossa escolha e como essa escolha vai impactar a vida de outras pessoas também. Esse é o pulo do gato. A Lindália, no momento que a vida dela é transformada, ela captou a mensagem. Ela falou, opa, eu vou transformar minha vida, mas eu também preciso ser embaixadora de outras mulheres. A Rafa, no momento que ela é justamente impactada, e a vida dela já está transformando nesse ano inteiro, eu nem sabia disso tudo, inclusive, Rafa, ela continua lembrando que, opa, eu preciso compartilhar para outras mulheres, que eu fui fruto do Mulheres.tech. Então, é multiplicação, é partilha, é troca, é menos egoísmo e mais colaboração. É como a gente entende que o nosso trabalho é coletivo. E quando a vida da Lindália é transformada, quando a minha vida é transformada, quando a vida da Rafa é transformada, a vida de outras mulheres também será transformada. E aí vem minha pergunta. Lindália, para você, qual a importância de mais mulheres na tecnologia, na programação, na engenharia? E como foi esse processo de solidão que talvez você tenha tido, né, algumas gerações atrás e até hoje também? Gente, hoje se fala muito em diversidade, lei de cotas, né? Agora acabou de sair uma lei, né, de 20% de mulheres, por exemplo, no conselho, que antes não tinha mulheres. Para vocês terem uma ideia, na tecnologia, o Rio, por exemplo, e o Brasil tem uma quantidade muito grande de mulheres em cyber, por exemplo, que é cybersecurity, que é segurança na tecnologia, e em games, desenvolvedoras de games. E elas tiveram que adotar codinomes masculinos. Então, você nem sabe que tem muita mulher, ela fazendo assim, em game, porque os nomes são todos masculinos, porque elas sofreram assédio, inclusive sexual, mesmo sendo virtual. Eu muitas vezes uso nicknames masculinos, porque eu gosto de jogar videogame também. E para participar de comunidades no Discord, às vezes eu uso nomes masculinos, porque senão Mas acontece é para te proteger. Para me proteger. Então, gente, tem essa coisa. Isso é muito sério. Se tem violência na vida real, né, e a Joyce tem combatido muito, tem um programa específico para isso, e a gente tem que trabalhar, denunciar. Tem também no mundo virtual e tem nas áreas de tecnologia de uma maneira, às vezes, muito subliminar. Então, é importante, sim, que a gente, né, é aquela coisa, não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, não adianta ser só assim, pô, eu acredito na causa das mulheres, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou de outro gênero. Não, a gente vai ter que lutar junto para isso mudar. Existe um estudo da WIWI, da Ernst Young, que falava que a gente ia levar 80 anos para ter um mínimo de equidade. Equidade não é nem igualdade. Equidade é melhorar um pouco, é você ter condições iguais, vamos dizer assim, né? E aí agora piorou. Foi para 131 anos. Há 2 meses atrás a ONU publicou. Aí você fala, a situação está piorando? Não, a situação, vamos dizer assim, está mais visível para todos, mais casos estão sendo relatados, né? Anteontem mesmo saiu a matéria de assédio sexual para startups, tá? A atual presidente é uma mulher, a Ingrid Bart, então a gente está tendo que combater isso, porque isso acontece nos bastidores e as mulheres se calavam. Então, eu não quero me estender muito, mas o que eu quero deixar de recado positivo é isso. É que, assim, a gente pode fazer isso em menos de 131 anos. Né? Se a gente, de fato, se unir, de fato, discutir o assunto, de fato, buscar não só políticas públicas, mas políticas corporativas também, né, que façam isso. Não adianta ser na marra também. Ó. Eu sei que a presidente da Microsoft, a Paula Belize, antes da Tânia, falou assim, eu quero 50% da minha base de mulheres e não quero nem saber. E aí, às vezes, a gente não tem mulheres preparadas para todos os cargos. Então, tem um processo também de crescimento, de formação. Mas é para incluir todo mundo. Né? É para a gente poder, na verdade, ter respeito, né, e oportunidade para todos. Quando a Luísa Trajano, a Magazine Luiza, lançou um programa para contratar só negras, né? Foi super criticada. Foi super criticado. Por que criticado? Ah, mas isso é marketing. Não, não é marketing, gente. Ela está tentando abrir um caminho. Entendeu? Então, a gente é muito cruel. Né? A sociedade é muito cruel. As mídias são muito cruéis. Então, viu o que ela falou? Ela tem que adotar um codinome masculino. Então, está na hora da gente falar assim, não quero brigar com ninguém. Eu quero que todo mundo se junte na luta. Porque é importante e muito importante. Existe um filme, depois vocês vão ver lá na internet, foi a Mattel da Barbie que lançou esse estudo chamado Dream Gap. Né? O sonho, como você fala, que é dream, e a lacuna desse sonho.
Você sabia que a maioria das meninas do mundo todo, não é só do Brasil, né, a partir de 5 anos deixam de sonhar que é presidente, deixam de sonhar que gostariam de ser, né, sei lá, bombeira. Por que não posso ser bombeira, né? Pilota de avião, sei lá, entendeu? Porque ela não tem nenhuma referência. Ela não vê ninguém naquela posição, não conhece nenhuma mulher naquela posição, não pôde discutir com outras mulheres. Se associem. Vocês não querem entrar nos programas que ela está abrindo de empreendedorismo e de educação? Entrem na comunidade. Se associem. A gente, né, reclama do síndico, mas não desce na reunião de condomínio. Então, assim, está na hora da gente entender que isso é uma parada séria. E que se a gente quer diminuir 131 anos para 5 anos, e é possível, porque eu vi o trabalho da Joyce, todo mundo falava assim, não dá, a gente abre vaga. Já ouvi falar isso, tá, Joyce? Eu estou me estendendo do tempo, né? Desculpa, mas, assim, o próprio Senac, ou a Maria Luísa Reis da CESPRO, falou assim, Lindália, a gente abriu um programa gratuito só para mulheres, não sei o quê, ninguém se inscreveu. Então a mulher não quer estudar. Não, às vezes ela não consegue largar o filho em casa para estudar, entendeu? Então, por isso que ela faz diferentes, vamos dizer assim, núcleos de política para criar esse ambiente, gente. Então, homens de qualquer idade, né, pessoas que estão aqui, que estão, né, nos assistindo, é sinal de que estão interessados nesse tema. Então, não basta só interessar, gente, agora tem que participar, né, busquem lá todos os programas que a Secretaria de Mulheres está fazendo e façam parte. E é isso. E, assim, eu que agradeço ser embaixadora. Vou ficar emocionada de novo. Eu amo, gente. Eu amo, eu amo. A Lindália sempre traz muito aprendizado e muito carinho, né? Porque eu acredito muito nisso também, do quanto que ela tá chorando, para! De quanto que a gente melhora o mundo com afeto, né? Com política pública e com afeto. E aí teve uma parte da sua fala, Lindália, que eu achei bem interessante, falei para vocês que eu fiz técnico informático, então aprendi a programar, mas nunca fui muito boa. Entretanto, eu sou muito boa em tecnologia social, e isso é uma coisa que eu posso falar abertamente. Eu sou muito boa em ouvir o que as pessoas estão falando e pensar em respostas, né? E isso é uma habilidade que eu aprendi durante a vida, né? Entretanto, não sei fazer o se, não, enfim, a linguagem lá da programação já não é muita coisa que eu sei fazer. Mas aí uma coisa que a Lindália trouxe foi sobre o impacto social no mundo virtual, que é justamente isso. Se a gente, enquanto sociedade, temos vários processos machistas, racistas e outros tipos de preconceito, é óbvio que, se o mundo da tecnologia não tiver a nossa participação, também se tornará um ambiente preconceituoso. Porque o mundo virtual é reflexo do mundo que presencial, o mundo físico. Então, por isso que a gente luta tanto para ter mais mulheres e mulheres diversas nos espaços da tecnologia. Porque a gente entende que a presença da Rafa e a presença das outras mulheres e da Lindália vai ser fundamental para quando a tecnologia for, de fato, né, ainda mais complementar o nosso cotidiano, ela não replique processos preconceituosos dos quais nós vivenciamos nos dias atuais. Então, por isso que é importante essa sacada. Se a tecnologia for um ambiente apenas de uma meia dúzia de homens e perfis de preconceito, a gente vai continuar construindo uma sociedade que vai reproduzir a mesma coisa, só que numa outra esfera também, no âmbito virtual. Então, essa é a pegada que a gente tem que sempre lembrar também, tá? Com você agora, dona Rafaela. E aí, nesse processo de 1 ano na tecnologia que você está imersa, se aprimorando, acho que você já trouxe um desafio que é, Joyce, eu gosto de videogame, mas eu uso nickname, é isso? Nickname masculino. Como que você imagina que a gente pode estar melhorando o ambiente da tecnologia para que você não passe por esse tipo de preconceito ou isolamentos do qual a Lindália comentou com a gente? Como você imagina que a gente pode estar ambientando? Quais são os próximos passos que você pode estar dando, que a gente pode estar dando junto com você nessa caminhada para a tecnologia ser melhor, ser um ambiente melhor para você? Acredito que continuar investindo em políticas públicas, continuar investindo em informação, educação para mulheres, para grupos de minoria. Eu saí de um projeto e me enfiei em outro como mentora. Eu estou tentando repassar isso para frente, entendeu?
passar meu conhecimento para outras mulheres, para jovens. Minha última participação no Instituto Federal do Rio foi o primeiro hackathon que o Instituto Federal fez, que agora tem um reitor novo, o Rafa, e colocar tipo, na cabeça dos jovens como que isso tem que ser diferente, que tem espaço para a diversidade. E como a diversidade é muito mais rica do que no mundo da caixinha masculina. Eu sofri preconceito estudando programação, depois que eu me formei. Eu já ouvi a pessoa olhar falar para mim, mas você não tem cara que faz programação. Aí eu perguntei para ele, mas qual é a cara de quem faz programação? Tipo, tem cara? Você não tem cara. Eu achei isso, assim, para mim doeu lá no fundo, assim, sabe? Porque, tipo, sim, eu faço. Quer que eu mostre meu diploma? Eu tenho um diploma. E é, tipo, muito do fruto da sociedade machista, né? Fruto da sociedade patriarcal que a gente vive, que quer que as mulheres fiquem em casa, tomando conta da casa e dos filhos. Então, a gente tem que ter política e ter educação e formação para mulheres, para que as mulheres e os homens da sociedade em geral entendam que lugar de mulher é aonde ela quiser. Se ela quer ser programadora, bombeira, policial, é lá que ela vai ter que estar. E com respeito. Né? É isso. Palmas para ela. E agora, para a gente acabar a nossa falação, que o tempo já está curto, eu sei que está gostoso, e vocês vão fazer aquele momento. Vou voltar, calma aí. Eu sei que está acabando, mas é difícil, né, gente? Obrigada, obrigada. E aí, pessoal, só para a gente encerrar, né, pegar também um gancho que teve também até na fala da própria Lindália, e o Gustavo e minha equipe vai anotar o negócio que é, como que é? Dreams Gap? Dream Gap. Dream Gap. Gente, eu não sei falar inglês, então deu para entender, né? É isso aí. Adorei, porque eu gosto muito de entender sobre sonhos e sobre perspectivas. E aí, pegando um pouco dessa narrativa, dessa história que a Lindália compartilhou com a gente, né, eu acho que vai ser minha última pergunta com fala de encerramento para vocês, beleza? Que é, como a gente constrói, então, esse futuro para as nossas meninas? Porque, bem como a Lindália falou, né, e só uma curiosidade antes de fazer a pergunta, né, eu, quando sonhei em ser presidente do Brasil, aos meus 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu sonhei porque tinha uma presidenta do Brasil ocupando esse lugar. Joyce, não gostava da Dilma. Dane-se, não é sobre o que vocês estão pensando. É sobre justamente ter um horizonte. Eu, naquele momento, enquanto uma menina, uma criança de Cosmos, vi uma mulher sendo presidenta. E isso mexeu comigo, eu pensei, uau, eu também posso ser presidenta. Né? Então, olha o impacto disso visual, olha o impacto disso na estética, olha o impacto disso na mudança de mente. A partir daquele momento, eu pude sonhar em ser alguma coisa que eu não sabia que poderia ser antes. E isso é fundamental da gente lembrar. Então, Lindália, eu quero muito que você fale sobre, você e Rafa, fale sobre como que vocês imaginam sendo inspirações para que as nossas meninas sonhem talvez entrar na NASA, sonhem trabalhar com tecnologia, com inteligência artificial e outras coisas, saúde também, né? Enfim. Como que vocês se veem nesse processo de inspirar essas meninas e como essas pessoas aqui também podem inspirar outras pessoas? É isso. Gente, tudo começa em casa, né? Eu acho que, de fato, o pai e a mãe, e se o pai e a mãe não influenciam, você buscar alguma rede de apoio, né, para você, né, não perder a essência do sonho, né? Porque o sonho depende, obviamente, de você estudar, planejar, trabalhar, né, realizar. Não é só assim, eu queria ser. Ter comida, ter escola. Ter comida, ter escola. Né? Então, hoje em dia, você pode fazer muita coisa no virtual, como ela falou, que ela foi um ensino à distância, mas sem esse apoio de alguém do teu lado, né? Vamos lá, né? Seja o marido, seja o pai e a mãe. Então, primeiro isso, né? Da gente incentivar as mães. Eu acho que na tua política pública, a gente vai ter que fazer tipo a doutora Zilda Arnes, entendeu? Que ela erradicou a nutrição infantil, ensinando a mãe soro caseiro, que é água, açúcar e sal. Uma coisa simples assim, ó. Né? Teu filho, desde pequenininho, se toma água com açúcar e sal, é uma colher tal, ele não vai desidratar. Então, ela empoderou essa mãe, né, para ela poder, né, servir de instrumento de transformação para outra geração.
A outra coisa, né, é a questão justamente da referência. Se a gente não pode ver, não pode imaginar, né, não pode visualizar. Então, chegou a hora da gente buscar as mulheres do dia a dia que estão ocupando esses espaços, né? Pode ser presidente de empresa, mas pode ser uma enfermeira, entendeu? E trazer para as escolas. Falta nas escolas, assim, na minha época, a minha referência era professora, por isso que eu queria ser professora. Para mim, era a profissão que eu falava assim, nossa, que máximo, né? E eu continuo achando o máximo. Mas, se a gente puder, né, compartilhar, e na área de tecnologia tem muitas profissões novas, né, que as pessoas nem sabem que existem. Então, se você não sabe que existe, como é que você vai se espelhar? Então, a gente tem que trazer, né, como você fala, tem que trazer a Nina da Hora, que é cientista de dados, tem que trazer a Nina Talks, que é designer, UX, foi pentacampeã do Apple Challenge Global, é uma brasileira, uma carioca. Vamos ter que buscar, não pode vir presencialmente, porque tem, né, uma rotina cheia, grava um vídeo e vamos passar esse vídeo. A gente tem que construir as nossas heroínas, tá certo? Né? E não precisa ser de capa, né? Não precisa ser Mulher Maravilha, é a heroína do dia a dia, a doutora Margarete Dalcomo, enfim, várias mulheres que a gente sabe que estão aqui. Joyce fez uma coisa muito bacana de resgatar o prêmio lá da Anise da Silveira, e ela trouxe mulheres incríveis que eu nunca tinha ouvido falar, entendeu? Na área de gastronomia, na área de literatura, sabe? Então é isso, eu acho que é isso. Eu estou à disposição, grava o vídeo e passa lá. Aí eu vou vestida até de NASA. Eu concordo com a Lindália. E acho que ajuda muito também a gente ter representatividade em órgãos importantes, como a Joyce, como a ministra racial, sabe? A Lindália foi uma referência para mim. As minhas professoras do SENAC, eu me inspirava muito nelas, na Cleonice e na Fátima, professoras maravilhosas. Todo dia eu tinha aula com elas e ficava, nossa, eu quero ser professora que nem elas, assim, sair ensinando mulheres e tal. Ter representatividade. E ter representatividade não porque tem que ter. Ai, não, tem que ter 20%. Não, tem que ter porque as mulheres são mais da metade da população do mundo. A gente tem que ocupar os espaços iguais, sabe? A gente tem que ficar na internet brigando para que tenha uma ministra negra, mais uma, porque senão vai entrar outro homem branco. E aí as coisas não mudam, porque vai ficar sempre na mesma lógica deles, entendeu? Então, eu acho que falta representatividade para que as nossas crianças tenham espelhos para ter um sonho, né? Para seguir o sonho. Representatividade, eu acho que é a palavra da vez, que a gente encerra a nossa palestra hoje, né? Muito dizendo que representatividade não é um tema de festa, representatividade não é um tema de mês, representatividade é estratégia de transformação. Isso que a gente precisa lembrar todo santo dia, que a gente possa representar os nossos sonhos locais, os nossos sonhos das nossas famílias, das nossas comunidades e compartilhar, multiplicar, 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 até que a gente consiga diminuir os 130 anos, porque, enfim, a gente precisa diminuir. Vamos bater uma foto todo mundo junto?